Bom tê-lo aqui, porque o Gabriel é âncora no CNN Money, entende bastante de economia. Tem alguns pontos interessantes. O Fabrício Julião foi bem sensato em fazer essa pergunta ao vice-presidente, porque os Estados Unidos acenaram com duas possibilidades de negociação. Os metais raros, que era uma negociação com o Joe Biden lá atrás, mas a contrapartida do governo brasileiro na época era de que as empresas americanas ajudassem na extração desses metais, houvesse uma melhora neles, no manufatura no caso, para uma exportação. O Brasil ganharia com infraestrutura. E por outro lado, o etanol. Hoje a tarifa do etanol é de 18%. O governo americano lá atrás acenou, pelo menos com uma vontade, de que essa tarifa caia para 3%. E isso poderia tirar algumas tarifas de 50% que hoje estão em vigor. Gabriel, como você vê esse cenário? É o governo brasileiro deixando a porta entreaberta para a possibilidade de uma negociação que pode ser referendada na presença de Lula, por exemplo, na Assembleia Geral da ONU em setembro? Com certeza, Uribe. Uma ótima tarde a você. Para além destes pontos que são levantados por Geraldo Alckmin, são demandas históricas norte-americanas, tanto terras raras quanto o etanol, nós temos o próprio vice-presidente dizendo que, se depender do Brasil, esse tarifaço acaba amanhã. Ou seja, talvez nas entrelinhas há essa mensagem para o público de que o Brasil está fazendo todo o possível para acabar com essa história, mas também há a informação na entrelinha de que o Brasil estaria disposto a aceitar algumas das demandas comerciais dos americanos. Então a gente pode entender por essas duas vias. O etanol, ele tem sim, claro, uma importância bastante grande para os Estados Unidos, são competidores contra o nosso etanol, são composições diferentes, lá etanol de milho, aqui etanol de cana, mas é um mercado importante para os Estados Unidos, já que o Brasil é um dos grandes consumidores de etanol no mundo. A gente utiliza bastante o combustível, o etanol por aqui pegou, então seria algo a ser explorado pelos americanos. Brasil vai ceder? Pode ser que sim. Tarifa de 18%, há tarifas até maiores cobradas de outros parceiros aqui na América do Sul, participantes, por exemplo, do Mercosul. Mas aí a gente pode gerar talvez uma disfunção e aí, claro, mais discussão à frente sobre como que o Brasil vai corrigir esse problema. Mas é uma via a ser negociada sim. Terras raras, eu não vejo, Uribe, muito para onde ir. A demanda anterior do Brasil continua sendo a nossa demanda agora. Não é só vir aqui, explorar terra rara e mandar para os Estados Unidos e para a China. O que vai trazer riqueza para as regiões onde nós vamos explorar essas terras raras é o enriquecimento, é fazer aquele passo a mais em direção à tecnologia, desenvolver tecnologia utilizando terras raras aqui no Brasil. Talvez com uma joint venture, que são aquelas parcerias entre empresas brasileiras e empresas norte-americanas, talvez por outras vias, mas fato é que o Brasil precisa que este passo a mais seja dado aqui dentro e não deve ser uma demanda que deve ser abandonada pelos negociadores brasileiros. Claro, o tarifaço é muito importante, tem que ser resolvido de imediato, mas a gente está falando sobre o futuro dos recursos naturais brasileiros e é aquele negócio. Recurso natural você tira uma vez e não tira nunca mais. Tem que explorar e aproveitar o máximo possível enquanto tem. Gerar emprego, né? Como a China faz com os carros elétricos. Vem para cá, instala a fábrica, instala, mas gera emprego, paga imposto. Pelo menos você pode ter uma espécie de conduta de desenvolvimento, isso ajuda a população brasileira. O próprio presidente Lula disse, olha, metais raros a gente pode negociar, lítio, uma exploração, mas desde que as fábricas venham aqui para o Brasil e produzam baterias, eventualmente, as fábricas americanas, para conseguir exportá-las. Geraldo Alckmin, que viaja nessa semana ao México, com uma expectativa de aumentar um pouco a exportação brasileira para tentar compensar o abalo com 50%. A gente sabe, né, Gabriel? Não vai conseguir compensar totalmente, mas o Brasil está tentando, pelo menos, compensar uma parcela dos prejuízos que tem sofrido por causa do tarifaço de Donald Trump.